Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza, Felipe por aqui. Eu espero que todos estejam muito bem. Então, era para mim, né, ter soltado esse vídeo aqui ontem, mas a Petrobras demorou para aí dar os resultados, né? Foi dar lá para as 9, 9h30, se eu não me engano. Aí fica um pouco difícil de fazer a análise ali, e concluir com, né, fatos reais e também trazer aqui informações de qualidade para vocês investidores. Então nós vamos falar sobre isso, se é uma decepção ou não esses resultados, né, e os dividendos. Na minha opinião, não foi uma decepção os resultados, pelo contrário, foi bem acima da expectativa, olhando o lucro, olhando até mesmo a queda da receita, a queda do preço do petróleo Brent, que era pregado aí o apocalipse para o segmento, né, petrolífero no geral, mas a Petrobras respondeu muito bem, tirando a parte aí da questão do endividamento, que nós vamos tratar logo adiante, tá. Sobre Banco do Brasil, um detalhezinho pequeno que pode fazer a diferença nos proventos, e eu não estou vendo ser discutido, a não ser por um analista que foi muito bem, eu vou destacar isso aqui, e Auri, né, mais um prejuízo, nós vamos falar sobre esse prejuízo aqui, o motivo desse prejuízo. Antes, é bom mencionar aqui para contexto como é que foi o pregão de hoje, né? Nós tivemos um pregão marcado por uma queda em Petrobras, 30,53. Para quem segue o canal sabe que eu estou de olho nela abaixo dos 29, que foi o último aporte. Então, eu não tenho uma grande posição em Petrobras. Eu vi aqui que vocês investidores comentaram, né, que tem até grande posição. Tem gente aqui no canal inscrito que tem a maior posição na carteira. Então hoje deve ter sofrido um pouquinho, mas é bem provável que também tem caixa aí de oportunidade para aproveitar. Eu quero ter sim Petrobras cada vez mais exposto. Acho que esse ano ainda não é o ano que tem o ano que vem, né, ali para ter aquela questão política por trás e 27 também. Eu acho que é bom estar de olho nesse cenário, tá? Que pode nos dar uma janela muito boa pensando em novos aportes. E Banco do Brasil, 18,93, 0,11. Hoje chegou a negociar acima dos 19 e deu uma queda aí no final do pregão, tá? Engie Brasil nos 40,50. Na segunda-feira eu trarei aqui os detalhes dos resultados da Engie Brasil. Nós vamos falar dos dividendos logo adiante. Na segunda eu falo dos resultados de Engie Brasil junto com a Caixa Seguridade e outros ativos, tá? E a Auren Energia, 1,81. Ontem chegou a subir. Eu vou tratar dos resultados da empresa. 9,74 é o fechamento. E ISA Energia 21,82, quase chegou a negociar acima dos 22. É aquilo, ISA Energia, acho que é o caminho natural, né? Recuperar aí essa queda para quem aproveitou e tem aproveitado abaixo dos 22, mesmo ela não pagando um grande dividendo no curto prazo, né? Só, aliás, nos próximos meses, né? Nem curto prazo, os próximos meses, só o anúncio lá em dezembro. Acredito eu que você pode separar um pouquinho ali do aporte, fazendo pequenos aportes para não pagar tão caro depois na proximidade dos dividendos, tá? E também ali no pagamento, né? Os 3 meses que pode acontecer de parcela de pagamento e ficar também um preço mais alto. Semin nos 4,97, também uma recuperação natural do papel. Vamos começar falando da Irani, que depois colocou, né, de maneira oficial os dividendos, tá? Colocou data aí nesses dividendos e já ia para a votação, foi votado, aprovado, 0,10 por ação, R$ 25 milhões. Datacom era hoje, tá? Então, a importância de não vender os seus papéis. Na segunda já passa a negociar com DataX, né? Ou seja, se eu comprar na segunda eu tenho direito? Não tem direito aos dividendos, infelizmente. Agora é aguardar talvez aí o dividendo extraordinário que pode vir, tá? E também, tá, nós temos a data de pagamento, dia 22, nas 2 semanas aí adiante, praticamente, né, não dá nem 2 semanas, então aí é o dividendo trimestral no bolso do acionista. Virando a página, Engie Brasil, o mercado parece não ter gostado muito do resultado da Engie Brasil. Hoje, né, eu vi muita fala de que é uma empresa que está se tornando morna, não consegue entregar nem crescimento nem dividendos. Na minha visão, não é bem assim, tá? E eu vou falar sobre isso melhor na segunda-feira. Mas hoje, tá? Dividendos intercalares. Eu não gosto disso aqui, tá? Que a Engie Brasil tem feito, que é a divulgação dos dividendos, tá? E não dá as datas. É muito ruim, tá? Ela dá a data de corte, né? Então, aqui data de corte no dia 21, tá? 22 já é data X, 0,88 por ação.
mas será definida posteriormente. Então eu não gosto disso, até por isso que eu não gosto do que a CEMIG também faz, né, a Sanepar fazia muito isso, né, então eu não gosto disso, eu gosto da definição das datas, por quê? Porque é melhor para o acionista ali, contar com aquele valor para aportes, tá. A Taesa fez isso recentemente também, para mim isso não é positivo, tá. Vem cá, define logo o dividendo, a data para o seu acionista, por quê? Porque ele tem maior confiança na empresa, tá. Por mais que Banco do Brasil agora, né, tenha aí um questionamento sobre a governança, porém, lá no início do ano foi muito bem feito o calendário, da mesma forma: "Olha, nós vamos divulgar em tal dia e pagar em tal dia". A divulgação acho que não é nem tão importante, tá, mais a questão da definição do dia do pagamento. Por quê? O investidor ele pode aproveitar ali para fazer as compras dele, ou complementar essas compras de maneira mais agressiva, na minha visão, fora a confiança, tá. Mantido os dividendos acima, distribuídos, né, acima aí de 55% do lucro líquido, esse aqui é um ponto positivo em Engie Brasil, tá. Agora sobre a Auren Energia, então 1,81 de queda hoje. A Auren Energia é um caso que tinha tudo para dar muito certo no sentido, assim, na minha visão, se tivesse comprado individualmente alguns ativos da AES Brasil, não feito a compra toda, né, a junção toda da empresa AES Brasil, mas parece que teve ali uma pedra, né, no meio do caminho, foi comprar tudo, assumir a dívida toda da AES Brasil, todos os ativos, tá? E vai sofrer por isso por um período aí de 2, 3, 4 anos, até limpar o balanço e tudo mais, até ser feito a junção de energias entre as duas empresas. É cerca de 2,88 bilhões aí de receita, tá? Então, bom resultado da receita, 25% é superior ao segundo trimestre de 2024, então você já vê aqui um resultado superior, dando certo nessa sinergia. Boa parte desse resultado vem de geração e de comercialização. Só que aí você chega aqui no item eliminações, né? Que pipeline ou eliminações, que é pagamento ali financeiro, basicamente lá do custo da junção, né? Da ES Brasil. Aí vai endividamento, aí vai pagar banco de investimentos e tudo mais, tá? Então, com isso, registrou um prejuízo líquido de 562 milhões de reais, fora que a companhia fez mais uma emissão de debêntures, levando, né, o endividamento aí para casa bruto, né, dos 18 bilhões e, né, aí também dívida líquida sobre EBITDA de 4,8 vezes versus 3,7 vezes, tá? Então, um pouco aí mais alta a alavancagem no curto prazo, essa dificuldade também em diminuir rápido a alavancagem, tá? Então, aqui eu resumo: prejuízo líquido marcado por despesas financeiras e impostos, pagamento de impostos, na hora ali de você fazer essa junção de negócios, e também, né, despesas financeiras com banco, pagamento de dívida e tudo mais. Então, destaque para o EBITDA ajustado melhor, né, redução pequena da alavancagem por um lado, por parte aí do sucesso da integração dos ativos da ES Brasil, porém, aqui agora ela aumenta já nesse ano, depois a alavancagem no curto prazo, com emissão de mais debêntures, tá? Então, são fatores que nós vamos acompanhando, né? Se você tem um resultado líquido, ele impulsiona aí tanto a questão das despesas financeiras e impostos, e também a redução do fluxo de caixa que poderia aí ajudar no sentido do endividamento e também diminuir esse custo da dívida, ao menos no curto prazo, tá? Então, na minha visão, eh, você tem fatores, né, que pode pesar, tá? Olhando para os resultados da Petrobras, vamos resumir aqui, tá? Aqui alguns fatores, detalhes dos fatores. Hoje o papel queda de mais de 6%. Então, para mim, eu coloquei aqui alguns fatores a serem analisados, né? O primeiro deles foi o lucro líquido ajustado de 23 bilhões, tá? 23,200 bilhões, mostrando a capacidade da companhia, né, de manter essa lucratividade em um ambiente de preço de petróleo mais baixo, por mais que nós tivemos a guerra lá do Irã versus Iraque, né, entre aspas, aumentando o preço do petróleo Brent no curto prazo, isso não foi tão captado assim no segundo trimestre, tá? Mesmo assim, tá, essa pequena queda ela é modesta, tá? Até porque é um trimestre com relação ao primeiro trimestre diferenciado, né? Mais período sazonal. É importante lembrar que empresas de commodities têm isso.
E o fluxo de caixa, né, a questão aí da geração do fluxo de caixa operacional de 42 bilhões, porém muito gasto com investimentos, né, que na verdade aí impulsiona, queima de caixa, né, então fluxo de caixa livre mesmo, né, o que sobrou ali para a empresa 19,2 bilhões, tá, um destaque até que positivo no fluxo de caixa operacional, capacidade, né, de gerar um volume de caixa tão expressivo de caixa livre, mesmo com a queda da receita, sustenta, né, a tese de investimento baseada na remuneração aos acionistas. E a questão do fluxo de caixa livre, que é a política de dividendos da Petrobras, atrelado, né, 45% no máximo. Então isso daqui pesou lá nos dividendos e fez com que o papel caísse muito hoje, tá? Outra coisa que pesou também, dívida líquida sobre EBITDA subindo, mais pelo fator, né, a queda do EBITDA. Hoje já vi de tudo hoje com relação à análise aí da dívida da Petrobras. Só que pouco foi falado, né, além aí, do aumento expressivo em relação ao segundo trimestre de 2024, pouco foi falado que, quando você usa, né, dívida líquida sobre EBITDA, você está usando, né, está fazendo uma divisão ali com 2 fatores, tanto a dívida líquida como também o EBITDA, obviamente. Se o EBITDA diminui, tá, o endividamento em tese aumenta, em tese, só que não na realidade, em si, né. Então são fatores que pouco, foram mencionados durante o dia na minha visão. ROI também um pouco menor do que era esperado, mas na casa ali do ROI empregado de 6%, que é um bom ROI, por sinal, tá, em relação aí aos concorrentes, e também dívida líquida sobre EBITDA dos concorrentes, bem superior aí, tem muito concorrente superior a 3 vezes e meio, 4 vezes, tá. Então, quando chegar a 3 vezes, aí sim liga o sinal de alerta, se ela estiver gerando só esse fluxo de caixa aqui, tá. Aí liga sim o sinal de alerta e se o lucro também for inferior. Então nós temos que prestar atenção nesses fatores, tá. Então, Banco do Brasil 18,93 hoje, nós vamos falar sobre um fator de detalhe, tá, de detalhe com relação a Banco do Brasil, que é o fator de você ter, né, dividendos ali, esperados agora, parte do consenso de mercado é 8 bilhões no ano. A dúvida é 8 bilhões ou 14 bilhões. Aqui o Pedro Ávila da Valore, né, se eu não me engano, ele faz um questionamento muito bom, tá. Minha maior divergência do consenso do mercado em relação a BBAS3 é no nível de proventos. Tenho visto o mercado projetar 8 bilhões em proventos, mas ainda acredito que o lucro do banco, né, será distribuído aí o máximo possível de acordo com JCP ou juros sobre capital próprio, que, né, aí os bancos detêm um fator, tá, que a cada volume distribuído, o banco ele tem tipo um cashback, tá, ali de retorno, voltado quando ele distribui em juros sobre capital próprio, tá? Então isso faz com que esse ganho, né, na hora lá do imposto de renda de pessoa jurídica para bancos, esse ganho ali, ou deixar de pagar essa isenção, ela vira ali um fator de resultado financeiro também para os bancos, tá? Então é importante lembrar isso aqui, tá? E pouco foi mencionado até agora. Então, o banco ele sempre tem a tendência de distribuir o máximo de JCP possível, tá? Aqui o insight dele, né, a cada real que o banco distribui como JCP, ele ganha 0,45 centavos de incentivo fiscal na hora, né, aí do imposto de renda para a pessoa jurídica, tá? Então, um banco ele pode, nesse caso aqui do Banco do Brasil, segundo ele, distribuir o máximo de JCP que puder, mesmo que para isso ele tenha, né, que fazer a diminuição na expansão da carteira de crédito e rodar com índice de Basileia menor do que o atual. Ou seja, esse fator é importante para os bancos e no caso aqui do Banco do Brasil, muito mais importante ainda. Então, é um fator que eu acho que poderia ser mais discutido, ao menos no curto prazo. Para terminar, eu vou dar mais alguns detalhes aqui com relação aos dividendos da Petrobras, qual que é a minha opinião. Então, o papel fechou hoje nos 30,53 e aqui, né, é 0,67, são três parcelas, né, de proventos a serem pagas, sendo aí 8,66, né, de bilhões em dividendos, então sendo também o consenso de dividendo por ação esperado na casa de 0,96
por ação, tá? Isso dá uma diferença aí de no mínimo 0,28, tá? Então, a primeira parcela, né, 0,33 será paga lá no dia 31 de novembro de 2025, sendo a Datacom no dia 25, né? Então, aí de agosto. Aliás, sendo a Datacom no dia 21 de agosto, tá? Aqui para a informação ficar correta. Então, dá uma diferença de 0,28. Qual que é a minha opinião sobre isso, tá? E eu vou falar logo adiante sobre a questão de endividamento também. A questão aqui é que, a depender, né, do fluxo de caixa do próximo trimestre e menor investimentos, além da necessidade da União, tá? Então a União precisa de receita, precisa fechar ali o ano com superávit ou aquela coisa do tipo, né? Aquela velha discussão e cobranças sobre o governo. Isso será determinante para um dividendo maior anunciado no próximo resultado, na minha visão, tá? Até mesmo, quem sabe, aí, com dividendo extraordinário. Mas é importante nesse momento manter a paciência, tá? Manter a calma e aproveitar as oportunidades. Por último, eu esqueci de falar aqui que o mercado, né, ele tinha um consenso de 114 bilhões de receita, ou seja, esperava-se uma queda até muito maior da receita com relação ao segundo trimestre lá de 2024, né? E a Petrobras entregou 5 bilhões superior em reais, né, aí ao consenso. Um EBITDA também que era esperado de 56 bilhões, ela entregou, né, aí 52, ou seja, o EBITDA, aliás, né, sem eventos exclusivos, 57, então um pouquinho superior ao que o mercado esperava. O mercado esperava também um lucro líquido na casa aí dos 22,4 bilhões, ela entregou 26,65, então basicamente quase 5 bilhões aí superior ao consenso de mercado, tá? E, por último, a questão do endividamento. Houve sim um aumento do endividamento, como eu falei lá anteriormente, 2,6 bilhões e 1,1 bilhão para dois projetos aí, né? Então, o projeto lá de Alexandre de Gusmão, Mero 4, e também o outro fator de 1,1 bilhão de reconhecimento de endividamento, tá? Então, isso levou a dívida bruta sobre EBITDA ajustado para 1,78, tá? Versus 1,67 em março de 25, e também endividamento líquido em 58 bilhões de dólares, aí um aumento de 5% em comparação a março de 25, tá? Então, isso também posto que nós tivemos em relação ao ano passado também, fora essas novas emissões de debêntures, a questão, né, e bonds, a questão e também de um aumento da cotação do dólar, tá, no curto prazo. Então, pessoal, o vídeo não representa uma recomendação da compra ou da venda de ativos. Coloque aqui a sua opinião. Discorda, concorda sobre Petrobras? O endividamento tende a aumentar mais ainda? O governo ele precisa de caixa, então, e pode, né, aí necessitar dos dividendos da Petrobras. E também, né, sobre Banco do Brasil, esse detalhezinho aí com relação ao cashback, nós podemos chamar de cashback, né, do Banco do Brasil, em relação ali a pagar menos impostos ou restituir impostos quando ele paga juros sobre o capital próprio. Qual que é a sua opinião sobre isso? No mais, bons apostos para todos vocês. Inscreva-se, compartilhe, curta e comente a sua opinião. Valeu demais, até o próximo.